Oi, minha gente. Oi, meu amigo. Oi, minha amiga. Shalom. A paz de Jesus esteja com você. Que alegria! Nós iniciamos agora o mês de setembro. Estamos para iniciar o mês de setembro, o mês da Bíblia. Nós vamos rezar esse ano, no mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio. É o livro escolhido pela CNBB como livro tema para a nossa oração, a nossa reflexão, o nosso estudo da Bíblia, para a nossa intensificação do estudo bíblico. É bom lembrar duas coisas. Setembro foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia pela primeira vez para as línguas um pouco mais modernas, por assim dizer, né? Traduziu do hebraico, do aramaico e do grego para o latim vulgar, compondo assim a famosa Vulgata de São Jerônimo, que depois foi reeditada e ganhou o nome de Nova Vulgata. Foi promulgado como a Bíblia da Igreja em 1979 e do Papa João Paulo II. Dia 25 de março de 1979 foi promulgada a Nova Vulgata. Mas é disso que eu quero falar. E a outra coisa, aliás, eu precisava dizer, o mês da Bíblia não é só em setembro, são todos os meses. Não de um ano só, mas de todos os anos. É sempre mês da Bíblia, é sempre semana da Bíblia, é sempre dia da Bíblia. Nós devemos ter a Bíblia como a nossa companheira. Né? No mês de setembro se quer que as pessoas despertem para esse ponto importante, esse aspecto importante da vivência da fé, que é a meditação da fonte, é a leitura da fonte, né? É beber da fonte, como diz Dom José Carlos, beber da fonte, é beber da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Escritura. Eu ia falar Sagrada Eucaristia. Da Sagrada Eucaristia a gente bebe também, não é? Na espécie sagrada do vinho, do sangue do Senhor, e se come também, é claro. Mas estou querendo dizer que nós devemos beber da fonte da Escritura Sagrada. Né? Esse ano, já disse, o livro do Deuteronômio. Está aqui o cartaz que eu imprimi, né? Mês da Bíblia 2020. Mês da Bíblia 2020. Livro do Deuteronômio. Uma cópia da lei. Seria a tradução correta para Deuteronômio. Ficou como a segunda lei. Durante esse mês nós vamos entender por quê. O lema de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre a tua mão para o teu irmão. O cartaz já diz muita coisa. Tem uma Bíblia aqui, é aqui a Santa Dulce acolhendo uma criança, certamente uma criança pobre. Muito significativo, muito significativo. Quem puder pode conseguir essa imagem na internet, tá? Na internet, só escrever mês da Bíblia 2020, vai encontrar, pode imprimir o tamanho que quiser. O material que a CNBB propõe, esse texto básico, nós vamos segui-lo, vou gravar vídeos para a gente seguir aqui, este livreto, que é composto, se não me engano, de 6 capítulos. 6 capítulos são apenas 80 páginas. 80 páginas, exatamente 81 páginas com a bibliografia, com as referências bibliográficas. Esse material já é suficiente. Claro que há outros livros de introdução ao Deuteronômio. É só procurar também na internet, nas livrarias ou editoras católicas. Vão encontrar outros livros mais pormenorizados, livros mais acadêmicos, com um tom mais acadêmico de explicação, de estudo, de introdução ao livro do Deuteronômio. Mas para nós, esse livrinho aqui já é bastante suficiente. Tem um livretinho também com 5 encontros, cânticos para as reuniões de grupo. Quando foi pensado o mês da Bíblia, ainda não estávamos na pandemia. Como aconteceu esse mal, infelizmente, né? Estamos ainda esperançosos que isso vá embora rápido, mas
não poderemos então reunir em grupos? Talvez seja uma oportunidade também da gente lembrar da necessidade da gente reunir em grupos. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos reunindo assim virtualmente pela internet. Quem sabe você, com esse livreto que você encontra nas edições CNBB, não é difícil de conseguir esse livreto, só pedir pelo correio também, entrega em casa, na porta, né? Ou quem sabe na livraria da nossa diocese também, se fazer o pedido, eles vão fazer o pedido e conseguir esse texto base ou esse livreto com os encontros. Você pode fazer assim em lives pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Contem comigo com reflexões a partir desse livreto em vídeos agora no mês de setembro, tá? Esse material, esse é o mais importante de todos, é indispensável, que é a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com 2 formatos da Bíblia tradução da CNBB. Essa aqui, Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, que é de capa azul, tá? É o mesmo texto da outra edição. Apenas tem aqui no início um roteiro para a Lexio Divina ou para a leitura orante da Bíblia e no final as orações e alguns pontos da iniciação cristã. Vale a pena ter essa Bíblia aqui, você que é catequista, vale a pena ter um exemplar desse aqui, tá? Então nós vamos seguir também a introdução e o texto, a introdução ao Deuteronômio e o texto do livro do Deuteronômio a partir da Bíblia CNBB. Essa ou essa aqui, né? Essa de capa vinho, não é vermelha, a capa é vinho, né? Vinho lembra amor, né? Lembra o amor ardente de Deus por nós. Esse é um símbolo bíblico, o vinho, né? Vinho que traz alegria, vinho que lembra amor, vinho que lembra também o sangue, sangue dos mártires, o sangue do mártir por excelência, que é Jesus. Então, essa Bíblia aqui também, a tradução oficial da CNBB, nesse formato, esse formato que é um pouquinho mais caro, esse outro formato aqui, com essa capa, com a leitura orante e orações da iniciação cristã, é um pouquinho mais barato também, mas é um papel muito bom também, tá? Vale a pena, é um pouquinho mais barato. E tem uma Bíblia, aquelas que tem assim as bordas douradas, tem um formato maior, não importa, né? Agora, isso não quer dizer que se você não tem a Bíblia da CNBB, ou a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, você tem a Bíblia Pastoral, edição pastoral, você tem a Bíblia tradução da Ave Maria, ou você tem a Bíblia de Jerusalém, ou você tem a Bíblia do Peregrino, ou você tem a Bíblia edição da Santuário, da editora Santuário, ou a Bíblia Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, não importa o texto, a tradução que você tem. Não tem que jogar fora, ela serve, é boa, é o texto sagrado. Mas, se for possível adquirir talvez essa ou esse da CNBB, seria muito interessante. Dá para acompanhar comigo os vídeos seguintes sem ter essa tradução aqui, mas se tiver, ótimo. E dá para acompanhar também sem adquirir o texto base, tranquilamente, garanto, tá? E por isso eu te faço um convite, ficar atento nas próximas semanas, durante o mês de setembro. Eu quero, se Deus quiser, cumprir essa tarefa, essa missão. Primeiro que eu gosto muito, já ficou claro que eu gosto muito disso, né? Do estudo da Bíblia, de falar da Bíblia, de rezar a Bíblia, de meditar a Bíblia, de ensinar as coisas da Bíblia, assim, aquilo que eu aprendi, gosto de passar para as pessoas, tá? Então, compromisso, vídeos com o tema do mês da Bíblia 2020. Então está aqui o material, nós vamos usar esse livreto da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em comunhão com a Igreja no Brasil. Nós vamos celebrar o mês da Bíblia, refletindo o livro do Deuteronômio. Eu sei que está ficando um pouco grande, né? Mas peço você, aqui na página, que você fique atento, para que aqui na página 8 e 9 e na página 10 deste texto base tem aqui as motivações para ter se escolhido o livro do Deuteronômio, o livro tema do mês da Bíblia deste ano. Veja,
O mês da Bíblia deste ano nos faz olhar para a realidade eclesial, a realidade da igreja, e a realidade social, e está em sintonia com vários eventos e situações. Destacamos alguns que devem ser levados em conta para iluminar a leitura e interpretação do livro do Deuteronômio. Entre outras, aumenta a cada dia o número de pobres. Eles não estão apenas escondidos, mas escondidos nas periferias, para onde foram empurrados. Os pobres estão também nas praças, debaixo dos viadutos, dormindo nas ruas, debaixo das marquises. Em seu silêncio eles gritam, implorando o pão e ao mesmo tempo profetizam, denunciando que há algo errado nessa sociedade como injusta distribuição de renda. O livro Deuteronômio nos faz pensar na questão dos pobres, sim. Fiquem atentos. Constata-se com tristeza os cortes no programa Bolsa Família, mesmo sendo uma migalha. Para muitas famílias era garantido o pão na mesa. Outros programas sociais estão sendo encerrados ou enxugados. O desemprego cresceu muito nos últimos anos. As reformas trabalhista e previdenciária trouxeram a fragilização das relações de trabalho, a incerteza do amanhã, o que gera insegurança nas famílias. Verifica-se um clima de intolerância, discriminações, conflitos. Veja, verifica-se um clima de intolerância no nosso país, no nosso Brasil. Um tom de intolerância, de discriminações, conflitos, tempo de fake news, de falsas notícias, de notícias falsas, notícias mentirosas, fake news. Ou no inglês mais correto, né? Fake news. Há muita maldade sendo praticada por pessoas, inclusive, que se dizem do bem, que se consideram religiosas, participam das nossas liturgias e, no entanto, espalham notícias falsas. Cresce na sociedade a intolerância com a religião dos outros, a banalização do mal e o ódio pelos que são diferentes. E tem outras motivações, outros motivos desse escolhido Deuteronômio que fala exatamente desses temas. Observa-se o crescimento das migrações, tanto internamente como entre países. São grupos humanos que arriscam a vida nos mares ou longos caminhos, fugindo de situações de conflitos, guerras, secas, fome, desemprego, etc. São sírios, africanos, venezuelanos. São brasileiros que procuram entrar nos Estados Unidos e são deportados de forma desumana. São venezuelanos e haitianos que chegam ao Brasil. São migrações de pessoas do interior do país que chegam às grandes cidades brasileiras. Disso fala o Deuteronômio. Dessa situação. Claro que com outras personagens. Vivemos em uma época de mudanças, ou mudança de época, de grandes transformações e de crises. Tudo muda. Tecnologias, aparelhos, valores, modas, ideologias. Neste mundo da liquidez e da fluidez, no qual devemos acompanhar e também nos inserir, como cristãos, perguntamos-nos como manter a fidelidade dos valores da palavra de Deus. Como manter a fidelidade da palavra, como manter a fidelidade dos valores da palavra de Deus. Jesus nos ensina: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Portanto, nem tudo passa. E o que não passa? A palavra de Jesus, a palavra de Deus. Há outras motivações que nós vamos deixar para dizer nos outros vídeos seguintes, ou que você leia, caso adquira esse texto base. O lema do mês da Bíblia é mais do que atual: abre tua mão para teu irmão. Abre a tua mão para teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. O que significa que não basta ver a realidade dos irmãos pobres e sentir piedade. A palavra de Deus exige ações concretas, como da irmã Dulce, da venerada irmã Dulce. A palavra de Deus exige ações concretas, pois do outro lado estão nossos irmãos empobrecidos e seu grito de dor. No Deuteronômio, tantas vezes Moisés exorta o povo
a olhar para o passado e recordar que foi escravo no Egito. Tantas vezes no Deuteronômio, Moisés exorta o povo a olhar para o passado, para o seu passado e recordar que foi escravo no Egito. Se agora Israel é um povo livre, deve caminhar, ir em frente, formar uma sociedade baseada na liberdade, para repetir o que ocorreu no Egito, na nova terra, mas sem perder a memória histórica. Nós somos convidados a olhar para o nosso passado, de tanta escravidão, de tanta maldade, de tanta pobreza, e alcançar a terra prometida aqui no nosso país, no nosso Brasil, sim. Uma terra onde todos possam viver como irmãos, em fraternidade e solidariedade, acolhendo sempre o próximo, acolhendo com generosidade o mais pobre, os mais pobres. Abre a tua mão para o teu irmão. Abre tua mão para o teu irmão. Fica então o nosso convite para o mês da Bíblia, a nossa oração, estudo da Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe. Fique atento, se liga. Se inscreva nesse canal se não é inscrito. Peça aos seus amigos, compartilhe. Vamos fazer uma grande roda em torno da Sagrada Escritura deste mês. Vamos em frente. Para o nosso bem, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Vamos estudar a Bíblia, rezar a Bíblia. Mês da Bíblia 2020, livro do Deuteronômio. Abre tua mão para o teu irmão. Não se esqueça de nos acompanhar, de estar conosco nessa empreitada maravilhosa que é o estudo da Sagrada Escritura. Fique com Deus, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.